O B tá comendo maçã. E a Maitê? Banana. Oi galera, tudo certo? Meu nome é Narjara e hoje eu resolvi gravar um vídeo um pouco diferente, mais pessoal. Esse anseio já está no meu coração há bastante tempo e eu decidi que essa seria a semana de colocá-lo em prática. Então, se você já me acompanha aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Se você está vindo do Instagram, seja muito bem-vindo. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no meu canal, dá uma olhada porque tem muita coisa boa por aqui. Há tanto tempo trabalhando com a internet, eu resolvi que esse é o momento de vocês conhecerem um lado mais pessoal da minha história, um pouco mais profundo. Eu adoro criar conteúdo de moda, de fazer vídeos rápidos, com dicas objetivas, mas como eu considero que vocês também são minhas amigas, eu pensei, por que não me abrir um pouco mais, contar um pouco mais da minha história e quem sabe aí ajudar alguém que tá passando por uma fase parecida, ou ter uma troca, né, enfim. Então, estou completamente aberta a sugestões, tá? Mas eu espero que esse seja o início de um projeto muito legal e muito lindo. Então, a ideia é que vocês me conheçam além do trabalho e que aqui a gente tenha uma troca verdadeira. Bom, então quero me apresentar rapidamente. Como eu disse, me chamo Narjara Ramos. Eu sou casada com o Henrique, que é psicólogo. Talvez vocês já tenham visto algum vídeo dele por aí. Ele tem uma página de psicologia chamada Eureka, que é muito boa, por sinal. Tenho 2 filhos lindos, queridos, sapecas e muito barulhentos, que é o Bernardo, de 2 anos e meio, e a Maitê, de 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Eu sei que eles têm 11 meses de diferença, aí chega um momento que é difícil fazer a contagem. Então eu sempre arredondo para 1 ano. Hoje em dia, eu divido o meu tempo entre o trabalho e cuidar das crianças. Então eles ficam meio período na escolinha, que é o tempo que eu trabalho, que eu treino, faço atividades físicas, enfim, e o tempo que eu estou mesmo com eles, né? E a atenção é completamente para eles. Inclusive, eu acho que esse é um tema até para um próximo vídeo, sabe? Se vocês quiserem. Porque por muito tempo eu tive um dilema, né? Eu não queria abandonar o meu trabalho, mas eu também não queria não passar tempo com as crianças, sabe? Eu queria sentir que as duas coisas estivessem equilibradas. Então, até eu encontrar esse ritmo sustentável e saudável que eu tenho hoje em dia, eu tive que bater um pouquinho ali a cabeça. Mas, hoje em dia, eu acho muito legal, né? Eu acho que a gente encontrou um ponto de equilíbrio muito bom, até porque as crianças cresceram um pouco mais também. Quando eles eram mais bebezinhos, né? Imagina, quando a Maitê nasceu, o Bernardo tinha 11 meses. Então, era muito difícil cuidar dos dois ao mesmo tempo. Eu precisava de ajuda do Henrique, meu marido, minha mãe, que também depois se mudou. E tá dando uma confusão aqui, né? Deixa eu contextualizar melhor. Meus pais moravam em São Paulo, junto com a minha irmã, e por muito tempo a gente não teve rede de apoio. Depois que eu me casei, eu vim morar no Rio Grande do Sul com o meu marido. E aí, depois de um tempo, depois que a Maitê nasceu, a coisa ficou tão difícil, que eu consegui convencer os meus pais a se mudarem. Imagina, o meu pai hoje tem 71 anos de idade. Para ele aceitar fazer essa mudança, foi só na base do amor pela filha e pelos netos. Eles acabavam não vendo, mas deu certo, graças a Deus. Agora em abril faz 1 ano que eles estão aqui com a gente. E digo pra vocês também que melhorou muito a nossa qualidade de vida. Ter a minha mãe por perto, os meus pais por perto, a minha irmã, é uma das melhores bênçãos que eu tenho na minha vida. E com certeza é uma realização muito grande. Mas calma que eu vou me aprofundar melhor nesse tema. Então, como eu ia dizendo, eu já nem lembro mais. Então, hoje em dia, eu consigo cuidar das 2 crianças sozinha, mas nem sempre foi assim. Quando o Bernardo era mais novinho, era mais dependente de mim, era um pouco mais difícil. Mas eu sei que existem mães que conseguem, que dão conta. Não foi o meu caso e tá tudo bem. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi com o tempo é que a gente precisa respeitar os nossos limites, sabe? Não ficar se comparando, ai, mas fulana tá dando conta disso, eu não tô dando conta, ah, mas ela é melhor do que eu. Isso aí é o começo do fim, eu acho que não dá certo. Ainda mais na maternidade, que é uma caminhada constante, eu não diria nenhuma corrida, porque a corrida você se cansa muito rápido. Eu acho que na maternidade a gente vai caminhando para chegar no nosso objetivo, que é criar, educar boas crianças, boas pessoas para o mundo e também para o céu, né? No meu caso, que sou católica, e não uma corrida frenética sobre quem é a melhor mãe, quem faz mais, quem faz menos, enfim. Acho que esse não é o objetivo, pelo menos não na minha percepção.
Mas como eu já comecei a falar sobre os meus pais, eu queria contar um pouquinho antes, assim, dessa minha realidade de hoje em dia. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a minha infância, só pra vocês estarem contextualizadas, porque vocês vão ver que eu tenho alguns aspectos, tá? Eu sou meio pão dura, eu tenho uma dificuldade, assim, de aceitar elogios, eu tenho uma dificuldade de aceitar que as coisas boas realmente podem acontecer e de que eu também sou capaz de fazer algumas coisas. E já explico o motivo. Bom, eu sou paulista e venho de uma família muito simples. A gente morou na capital de São Paulo até os meus 2 anos. E as coisas começaram a ficar bem difíceis e a gente se mudou para Bahia. A minha mãe é baiana e o meu pai é pernambucano. A gente morou na Bahia por 3 anos. Os meus pais tiveram um comércio de roupa de cama, mesa e banho. E eu lembro, eu tenho memórias, tá? Vocês podem achar que não, mas eu realmente tenho memórias desse tempo em que os meus pais tinham uma lojinha assim bem simples, mas eu ficava lá todos os dias com eles. Então, vocês vão ver que ao longo da minha história eu sempre estive acostumada com o ambiente de trabalho, porque os meus pais eles não tinham muito bem com quem me deixar. Então eu sempre tive que acompanhá-los, né, aonde eles fossem. Aos meus 5 anos, a gente voltou para São Paulo e a gente foi morar de favor na casa dos meus avós. Então a gente morava num puxadinho, sabe? Era um quintal. Tinha várias casas, que eram as casas que os meus tios moravam, e a gente morava na casa dos fundos. Ali, a gente passou muito sufoco, né? Como eu disse, a minha família era muito simples, a gente não tinha condições. O meu pai trabalhava como motorista para o meu tio e a minha mãe vendia trufa para a minha tia. Com o tempo, a gente conseguiu ter a nossa própria banquinha em frente à faculdade, aquelas banquinhas de lona, sabe? Nós éramos camelôs e isso marcou muito a minha infância, porque acho que dos meus 7 anos em diante, a gente começou a trabalhar nessa banquinha e a gente vendia bala, salgadinho e toda a nossa vida tava ali, porque tanto meu pai quanto a minha mãe, a minha irmã e eu íamos todos os dias trabalhar. E eu lembro que quando chovia, ou eu tava com muito sono, né, imagina, a gente acompanhava o tempo da faculdade, né, o horário dos alunos da faculdade. Então a faculdade fechava às 11 horas da noite e a gente ia embora perto desse horário. Na faculdade começavam a chegar alunos às 7 da manhã e a gente já tinha que estar com a banquinha pronta. Então eu lembro que às vezes estava muito frio, estava chovendo e eu ia debaixo dessa barraquinha para descansar um pouquinho. E hoje em dia eu olho com muito carinho para minha história, sabe? Porque como eu disse, como o trabalho ele sempre esteve presente na minha vida, eu acho que eu desenvolvi uma habilidade melhor de lidar com o dinheiro e também de lidar com a escassez. Então eu lembro que, por exemplo, eu amava aquelas revistas Recreio, Toda Teen, sabe? Coisa assim. Então eu tinha que trabalhar às vezes a semana inteira, vender muita bala pra conseguir na sexta-feira comprar uma revista nova. Eu acho isso muito bonito, sabe? É uma coisa que eu quero para as crianças, que elas aprendam a trabalhar, que elas aprendam o valor do esforço, né? Não que a gente precisa se sacrificar muito, conseguir as coisas através de muita dificuldade, mas que elas saibam que as coisas têm a sua recompensa, sabe? Tem uma ligação direta. O quanto a gente trabalha e o quanto a gente pode usufruir dessa recompensa, né? Dessa resposta. E para resumir a história, com o tempo, a fiscalização, né? A prefeitura já não permitia mais que a gente tivesse essa banquinha na rua. Então, os meus pais conseguiram comprar o ponto, né? Eles não compraram o prédio, eles compraram o ponto. Não sei se é muito difícil para quem nunca trabalhou com isso, mas resumindo, meu tio tinha uma loja de acessórios, mas ele não queria mais vender acessórios. Então ele vendeu tudo que tinha ali, sabe? E aí a gente meio que foi tentando mesclar, né? Acessórios e salgados, doces. No fim a gente viu que os acessórios não davam certo, então a gente só ficou pagando o aluguel mesmo da loja e ficamos com uma lanchonete, né? Então até os meus 19 anos, a gente trabalhou nessa lojinha. E aí, em seguida, com muitas dívidas, muitos boletos, a loja acabou falindo, né? Com a diminuição também dos alunos indo até a faculdade, porque aí já tinha o EAD. A gente decidiu que seria a hora de cada um começar a trabalhar em alguma coisa. Eu fiz enfermagem por 1 ano e meio, mas não me encontrei na área, então fui para psicologia. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas e eu achava que na psicologia eu conseguiria ajudar muitas pessoas e também me ajudar. Porém, um dia uma amiga me apresentou uma página e falou assim, olha, quem sabe quando você se formar você pode ser uma franqueada dessa clínica, que era a clínica, então, Eureka, a clínica que o meu esposo foi um dos cofundadores. Eu gostava muito do conteúdo, me identificava bastante
E eu sempre dei, assim, uma olhadinha no Henrique, né? Eu sempre achei ele bonitinho, assim, fazia o meu tipo, sabe? Um dia eu comecei a seguir ele no Instagram, ele me seguiu de volta, achei legal. E aí eu sei que a gente se curtiu ali, curtimos as fotos um do outro e acabamos trocando mensagem por direct. E aí a nossa história começou. Eu achava o Henrique muito inteligente, muito legal, ele tinha muitas qualidades das quais eu gostava muito, e eu sabia também que o meu próximo relacionamento seria pra eu me casar, sabe? Eu não queria mais namorar, ficar, coisa assim. Eu queria que o meu próximo relacionamento fosse com o meu futuro esposo. Porém, tinha uma questão que o Henrique morava no Rio Grande do Sul e eu morava em São Paulo. Então, em uma das vezes que ele foi para São Paulo, eu recém tinha começado a trabalhar no shopping para conseguir pagar a minha faculdade. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu recém tinha entrado nessa loja, fazia uma semana. E aí ele queria que em pleno sábado eu saísse dessa loja para ir me encontrar com ele no aeroporto. Eu falei, meu querido, você é um burguês safado. Óbvio, né? Não falei com essas palavras, mas passaram assim na minha cabeça, sabe? Como que eu vou sair na minha primeira semana em pleno sábado do shopping? Gente, se você vai no shopping ali no sábado, é um dos dias de maior movimento. Sem chances. E aí eu acho que ele pensou que eu tava dando fora nele, que eu não tava disposta a me encontrar com ele ou coisa assim. Não nos encontramos, e a partir disso a gente foi percebendo que talvez a relação não fosse dando tão certo, sabe? Porque era uma distância muito grande, eu trabalhava como CLT, ele já era empresário, então tinha uma dificuldade. E aí, tinha uma questão também, que eu tinha muito medo do Henrique achar que eu era interesseira, né? Que eu estava mais interessada no dinheiro dele do que em quem ele era. Só que na época, meus amigos, a Eureka era bem menor do que ela é hoje, e eu também não tinha muita noção do poder da internet, sabe? Porque como eu sempre trabalhei ali numa banquinha, em frente a uma faculdade, né? Depois numa loja, enfim, eu não tinha muita noção do que a internet seria capaz, sabe? Pra mim, sei lá, eu achava que eles tinham alguns clientes e era isso. Uns 6, 7, 8 meses depois, o Henrique voltou a falar comigo. A questão é que durante esse tempo, eu pensei assim, olha, não deu certo com o Henrique, que eu achava que era o cara da minha vida, então simplesmente eu vou me dedicar pro meu trabalho. A questão é que no shopping estava muito difícil, era muito difícil trabalhar muito, né, de domingo a domingo e não ter uma recompensa financeira tão boa, porque imagina, até então era meio proporcional, né, tipo, eu trabalhava bastante na loja dos meus pais, só que eu tinha criatividade, eu conseguia pensar, assim, em formas de fazer mais dinheiro, sabe? Uma vez a gente colocava açaí, outra vez a gente fazia ovo de Páscoa, enfim, então a nossa renda ia aumentando conforme a gente trabalhava mais. No shopping, o que a gente conseguia era uma comissão um pouco maior, mas nada muito relevante. Então eu comecei a estudar sobre marketing digital e criei uma página no meu Instagram que se chamava Buildsback, alguma coisa assim. Acho que era isso. E aí nessa página eu divulgava um pouco do que eu gostava de falar, né, que era sobre moda. Eu sempre me interessei muito por roupas, sempre me interessei muito por combinações. Eu ia dormir e ficava pensando em como combinar uma blusa com uma calça, se eu fosse viajar, qual roupa eu usaria, coisas assim. Foi algo que eu sempre gostei muito, sabe? E aí eu fui divulgando coisas que, sei lá, eu sabia, ia estudando, as pessoas iam trazendo perguntas, eu ia pesquisando a resposta, enfim. E foi muito natural, muito orgânico. Até que eu falei assim, puxa, eu gosto tanto disso que eu acho que talvez valha a pena colocar o meu nome, falar que sou eu, porque até então eu não contava que eu era a pessoa ali por trás. E eu falei, quem sabe eu vou trocar, vou colocar o meu nome, vou assumir para as pessoas que sou eu. E foi muito natural, né? As pessoas foram chegando, o meu perfil foi crescendo, foi muito bacana. Aí nessa mesma época, eu peguei um cartão emprestado para minha tia, porque eu não tinha como comprar as coisas no meu cartão. Então, eu peguei ali um cartão dela emprestado, dividi em 18 vezes e fiz o meu primeiro curso de consultoria de imagem. Foi um curso muito simples, muito básico, mas eu queria muito que eu tivesse essa formação, sabe? Que eu tivesse um diploma pra mostrar pras pessoas caso alguém me perguntasse. Eu acho que é uma coisa que a gente tem, né? Tipo, eu só posso trabalhar com isso se eu tiver um diploma. Então, basicamente, eu fiz esse primeiro curso e aí depois pedi o cartão de novo pra fazer o curso de colorimetria. Fiz o curso de colorimetria, comprei os panos e comecei a atender amigas, né? Comecei a falar assim, pessoal, recém me formei, eu sei isso, isso e isso, e aí fui divulgando também no meu Instagram. Então, amigas muito queridas, como a Ana Luísa, a Sol,
foram pessoas que me ajudaram muito, entre outras, né? Eu acho que seria injusto citar nomes, porque eu sempre me esqueceria de alguém, mas as minhas primeiras clientes foram essas duas, e depois vieram muitas outras, graças a elas, que confiaram assim de primeira, e eu fui ganhando essa experiência. E eu lembro que era tudo muito em conta, né? Eu também não tinha muita segurança, eu sabia, né? Porque era uma coisa assim que eu sempre tinha estudado a minha vida inteira por fora, eu sempre gostei muito. Eu já tinha feito maquiagem, design de sobrancelhas, eu sempre gostei de falar sobre estética, sabe? Sempre gostei de estudar sobre o assunto. Então eu sabia, mas ainda assim, atender outra pessoa é um pouco mais difícil, né? A gente precisa ter um pouco mais de confiança, que na época eu não tinha tanto. E aí, nessa, eu voltei a conversar com o Henrique, e aí a gente começou a fazer essas viagens mais curtas, né? Então, eu vinha para o Rio Grande do Sul, ele ia para São Paulo, ficava na casa dos meus pais, passávamos alguns dias juntos, e eu lembro que era sempre muito curioso, porque eu não queria de forma alguma pedir dinheiro para ele, né? Pedir para ele pagar uma passagem para mim. Então, eu ia fazendo todo o trabalhinho ali que eu podia para poder pagar a passagem, o tempo que eu estaria fora. 1 ano e 3 meses depois, a gente se casou. O legal é que durante o nosso namoro, a gente nutriu muito bem a nossa amizade, né? Então a gente se conheceu muito, a gente se ligava todos os dias às 8 horas da noite, conversava bastante, né? Trocava informações, enfim, foi muito legal. E aí a saudade foi apertando, a gente não via mais motivos para esperar, e aí a gente se casou. Assim que a gente se casou, eu vim morar no Sul. 4 meses depois, o Bernardo veio, né? Eu descobri que estava grávida, foi uma alegria muito, muito, muito grande. A gente queria muito ter filhos, aumentar a nossa família, e foi caótico, tá? Tanto a minha gestação quanto o nascimento do B foi muito difícil. Eu tive depressão pós-parto, várias questões com o meu corpo, que se vocês quiserem eu posso falar também depois. Já comentei em uma live que tá aqui no YouTube também, então se vocês quiserem dar uma olhada, já falei sobre isso, mas foi bem difícil. 3 meses depois eu descobri que estava grávida da Maitê. A gente queria ter outros filhos, né? A gente queria que a nossa família aumentasse, mas assim, veio um pouquinho rápido, né? Veio um pouquinho antes do que eu tava imaginando. E aí eu pensei, cara, eu não posso viver essa gestação de novo de uma forma tão difícil. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu falei assim, olha, eu vou fazer exercício, eu vou cuidar da minha alimentação, porque na primeira gestação eu engordei 20 quilos. E quando eu descobri que estava grávida da Maitê, eu tinha perdido 10, mas ainda tinha 10. E eu pensei, meu Deus, se eu engordar 20 quilos de novo, eu vou estar 30 quilos acima do que eu tô acostumada. Então, foi quando eu comecei a fazer exercício. Na época, eu fazia crossfit. E hoje em dia é muito legal, porque eu penso, não, se eu fiz crossfit adaptado, óbvio, mas se eu fiz crossfit durante uma gestação, meu amigo, eu preciso treinar hoje em dia, não tenho desculpa para não treinar. E aí, desde então, eu venho seguindo firme nos exercícios, num plano alimentar equilibrado, sem extremismos, mas que ainda assim seja sustentável para minha rotina com 2 filhos e que também me faça bem, né? Que não seja tão restrito a ponto de eu querer desistir, entende? Gente, bem resumidamente, mas já vi que tá dando um vídeo um pouquinho mais longo. Esse é um pouco da minha história. Se vocês gostaram de um assunto específico, se vocês quiserem que eu me aprofunde em algo mais, fiquem muito à vontade. Como eu disse, aqui é um lugar pra gente se conhecer, criar uma conexão. Então, tô super aberta pra ouvir o que vocês acharam, se vocês ficaram com dúvidas sobre alguma coisa, quais são os temas que vocês gostariam que eu trouxesse nos próximos vídeos. Então, peço que, por favor, vocês rezem por mim para que, de fato, eu possa seguir adiante com esse projeto, que ele faça bem para quem tá assistindo, que faça bem para mim também, né? Porque as coisas precisam ser sustentáveis para os 2 lados. E se eu disse algo que não foi adequado, não foi legal, peço desculpas desde já, tá? Mas queria muito saber o que vocês acharam, então deixem aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima!